Fala pessoal, na aula de hoje nós estaremos estudando sobre matemática básica para funções, ou seja, nós vamos estar trabalhando aqui com as operações básicas da matemática, com o intuito de vocês conseguirem se fundamentar bem para quando acontecer de vocês estiverem resolvendo listas de exercícios sobre funções, não travarem nenhuma questão por conta de operações básicas, né, que vão ser muito exigidas no estudo de funções. Então nós vamos estar trabalhando aqui com as operações básicas da matemática. São elas a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Primeiro nós vamos estar trabalhando aqui com a adição, pessoal. A adição, que é representada com esse sinalzinho aqui, com o sinalzinho da cruz, né, esse mais, representa a soma, né? E na adição nós temos algumas propriedades importantes a serem citadas. A primeira propriedade da adição é a propriedade comutativa, ou a propriedade de comutação. Essa propriedade me diz que eu posso alterar a ordem das minhas parcelas sem que eu tenha problema com o resultado final. Ou seja, essa minha definição me diz que A mais B é igual a B mais A. Veja, 10 mais 2 é igual a 2 mais 10. Ou seja, 10 mais 2 é 12. Bem como 2 mais 10 também é 12. Essa é a minha propriedade comutativa. A segunda propriedade, pessoal, que eu tenho aqui para mostrar para vocês da adição é a propriedade associativa. Essa propriedade diz que eu posso, quando tenho mais de 2 elementos, no caso de 3 elementos para cima, eu posso fazer associação de diferentes modos sem que eu altere o resultado da minha soma. Ou seja, eu posso somar aqui A mais, abre parênteses, B mais C, que isso vai ser equivalente a o meu B mais A mais C. Eu vou ter o mesmo resultado, ou seja, eu posso somar aqui 3 mais aí, parênteses aqui, 4 mais 1, que vai ter a mesma coisa de que 4 mais 3 mais 1. Eu tenho um resultado final aqui, 8 aqui e 8 também aqui. Ou seja, eu não tenho alteração no meu resultado quando eu faço a associação de diferentes modos desses termos. Dentro das propriedades, eu também tenho a propriedade do elemento neutro. Elemento neutro é aquele elemento que não vai alterar o resultado da minha soma. Ele não vai afetar de modo algum. Então, eu tenho um A mais 0, o meu resultado vai ser o próprio A. Aqui eu tenho 8 mais 0, o meu resultado é o próprio 8. Ou seja, independente de quantas parcelas eu tenho, se eu colocar o 0, não vai afetar no resultado final, não vai afetar a minha soma. A propriedade do elemento oposto, pessoal. O elemento oposto é aquele elemento, vai ser o elemento que vai ter o mesmo módulo, né? A gente diz assim, é o mesmo módulo, só que ele vai ter o sinal oposto, olha só. O elemento oposto ao 8 vai ser o menos 8. E o elemento oposto ao menos 6 vai ser o mais 6. Esse elemento oposto vai ser o elemento que, quando eu somo, eu vou ter por resultado o elemento neutro, que é o 0. É o elemento neutro, a gente acabou de ver. O elemento neutro na adição é o 0. Dando seguimento, agora a gente vai para outra operação matemática. Agora a gente vai estar vendo
a subtração. A subtração ela vai ser representada pelo sinal aqui, né, esse tracinho aqui, que representa o menos. E eu tenho algumas propriedades aqui da subtração. A primeira propriedade me diz que a subtração não é comutativa. Ou seja, vale lembrar, pessoal, que a subtração ela vai ser uma operação inversa. Ela é uma operação inversa da adição. Por isso, para subtração, a propriedade comutativa não é válida. Veja que A menos B é diferente de B menos A. E a gente vê isso na prática. Olha só, 8 menos 5 é igual a 3. Só que 5 menos 8 é igual a menos 3. Ou seja, quando eu altero os termos aqui da subtração, eu vou ter uma alternância no resultado. É diferente eu retirar 5 de 8 do que eu retirar 8 de 5. Ou seja, eu vou ter resultados diferentes. A subtração também não é associativa. A gente viu na adição lá, que quando eu faço a associação diferente dos termos, eu tenho o mesmo resultado. Já na subtração, isso não acontece. Se eu faço a subtração de A menos B, depois faço menos C, eu não vou ter o mesmo resultado fazendo a subtração de B menos C e depois A menos o que restou disso aqui. Então, a gente vê aqui na prática, ó, 5 menos 2, lembre-se que na matemática nós temos uma hierarquia e sempre resolvemos o que está entre parênteses primeiro. Então, aqui, nessa ocasião aqui, 5 menos 2, eu vou ter 5 menos 2 vai ser igual a 3. 3 menos 1 é 2. E isso é diferente de 2 menos 1, que vai dar 1, né? E 5 menos 1 é 4. Ou seja, eu, quando faço a associação dos termos aqui, de modo a mudar essa associação aqui, eu vou ter resultados diferentes. Então, a propriedade associativa não é válida para a subtração. Na subtração, eu tenho um elemento neutro. Olha só, 4 menos 0 é 4. Porém, esse elemento neutro... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Esse elemento neutro ele só vale para essa situação aqui. Quando eu faço a comutação dos termos aqui, 0 menos 4, o meu resultado vai ser menos 4. Então, a gente tem que ficar esperto aqui para essa situação. Dando continuidade, pessoal, nós temos agora a operação de multiplicação. A operação de multiplicação é uma operação que advém da soma, e ela tem como representação aqui o sinalzinho do x ou um ponto. Um desses dois modos de representar de maneira de sinais, né? Vai ser a representação de multiplicação. E a multiplicação tem
suas propriedades. A primeira propriedade, também como a adição, é a propriedade de comutativa. A propriedade comutativa, como nós já vimos, é quando eu faço a alteração da ordem dos termos e eu não tenho a alteração do meu resultado final. Então, A vezes B é igual a B vezes A. Então, 8 vezes 2 é igual a 2 vezes 8, e é 16. Ou seja, quando eu altero a ordem dos fatores aqui na minha multiplicação, esses termos são chamados fatores, eu não tenho alteração do meu produto final, né? É aquela frase que nós já escutamos, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Para a multiplicação, a propriedade associativa é válida. Ou seja, se eu multiplico A vezes A, abre parênteses, B vezes C, fecha parênteses, e se eu quiser fazer, eu tenho uma equivalência, né? A vezes B vezes C, eu posso fazer essa associação de modo a não alterar o resultado. Vejam que se eu faço essas alternâncias aqui, ó, 4 vezes, abre parênteses, 3 vezes 2, é igual a 4 vezes 3 vezes 2. Meu resultado para os dois problemas, para as duas situações, é o mesmo. Nesse caso, 24. O elemento neutro para multiplicação vai ser o 1. Quando eu multiplico o 1 por qualquer número, o resultado dessa multiplicação vai ser esse número qualquer. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo, 8 vezes 1 é o próprio 8. Por último aqui nós temos a propriedade distributiva, pessoal. A propriedade distributiva, ela vai me dizer que eu posso fazer a distribuição, né, dessa multiplicação com cada termo que está entre parênteses aqui, e depois fazer a soma, né, ou subtração, conforme for a ocasião do problema algébrico que eu vou ter. Eu posso fazer essa distribuição sem ter alguma alternância no meu resultado final. Então, eu tenho A vezes B mais C, eu posso fazer a distribuição aqui, ó, A vezes B, mais A vezes C, que o exemplo que eu trouxe é 3 vezes 2 mais 4, então eu posso fazer 3 vezes 2 mais 3 vezes 4, então eu vou ter 9 mais 12, o meu resultado é 21. Por último, nós temos a operação de divisão, pessoal. A divisão, que tem como simbologia esse sinal aqui, ou esse aqui, pode também ser utilizado. E ela tem algumas propriedades, que vai lembrar muito da subtração, porque a divisão também não aceita a comutatividade, ela não é comutativa. Ou seja, A dividido por B é diferente de B dividido para A. Ou seja, 2 dividido para 1 é igual a 2, o que é diferente de 1 dividido para 2, que é 0,5. Ou seja, quando eu faço a alteração dos meus termos aqui na minha divisão, eu tenho valores diferentes. Ela também não é associativa. Então, se eu faço a alternância na associação dos termos, aqui eu vou ter resultados diferentes. Olha só, A dividido para B dividido para C é diferente de A dividido para B dividido para C. Ou seja, aqui, ó, no exemplo eu tenho 4 dividido para 2 dividido para 2. Lembre-se que eu sempre tenho que fazer o que está no parêntese primeiro. Então, 4 dividido para 2 vai dar 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. Isso é diferente de 4 dividido para o resultado que dá aqui dentro. 2 dividido para 2 é 1. E 4 dividido para 1 é 4. Ou seja, quando eu faço a associação dos termos de modo diferente, eu vou ter resultados diferentes. O que não acontece na multiplicação, mas acontece aqui
na divisão. Por último aqui eu tenho a propriedade do elemento neutro, pessoal. O elemento neutro vai ser o número 1. A dividido para 1 vai ser o próprio A. Então, quando eu tenho ali a divisão de algum termo por 1, eu vou ter esse próprio termo como resultado. Porém, do contrário, eu posso ter alteração do valor. Então, eu tenho que ficar ligado nessa ordem da divisão. Se eu tenho algum número dividido por 1, eu vou ter esse próprio número como resultado. Se eu faço o contrário, se eu faço uma comutação aí, eu já tenho um resultado diferente. E aí, por que é importante nosso estudo sobre essas propriedades, sobre essas operações básicas? Porque isso sempre vai cair quando você estiver estudando função. Às vezes você vai ter lá uma função y que você representa com 2 mais x mais 2, e aí lá a questão pode te dar o valor de y, que o teu y vale 10, e aí ele quer saber o valor do x, Aí você vai ter que saber equacionar isso aqui, pessoal, para achar o valor de x, e isso tudo exige conhecimento de quê? De operações básicas matemáticas. Você tem que saber que para achar o valor de x aqui, você tem que fazer o quê? Vou ter que isolar esse x. Então, esse 2 aqui não vai poder ficar aqui. Então, esse 2 vai ter que passar para o outro lado da igualdade. E quando esse 2 passa para o outro lado da igualdade, você tem que lembrar o quê? Que ele vai alterar o sinal, isso mesmo. Então, eu alterando o sinal, eu vou ficar aqui 10 menos 2 igual a 2x. 10 menos 2 é igual a 8, igual a 2x. Agora aqui eu tenho uma propriedade, aqui eu estou multiplicando, Quando eu tenho a propriedade de multiplicação, eu vou passar esse 2 para o outro lado com a operação inversa, que é a operação de divisão. Então, ele está multiplicando, vai passar por outro lado dividindo, então meu x vai ser igual a 8 dividido para 2, e o meu x é igual a 4. Ou seja, pessoal, essas operações básicas são fundamentais para que você consiga entender o estudo de funções. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!